Após tropeço, mais uma entrevista coletiva de Felipe Luiz. Ortiz desabafa sobre a arbitragem. Também teve o Saul reclamando disso, viu, galera? Bahia totalmente desmontado para encarar o Flamengo na próxima rodada. Será que agora vai? Jorginho aponta falhas táticas do Flamengo durante o jogo de ontem. E por fim, Cássio comemora o excelente resultado conseguido no Maracanã. Afinal de contas, o empate para eles foi excelente. E como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro? A gente já fala. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. O livro que conta a história da 26ª rodada foi fechado. Com essas, os 5 primeiros colocados da competição, no momento com diferenças de jogos, são Flamengo em primeiro com 55, Palmeiras em segundo com 52, o Cruzeiro vem em terceiro com 51, Botafogo em quarto com 43 e, fechando os 5, Mirassol, 43 pontos também. Galera, algumas coisas chamaram a atenção na partida de ontem. Uma delas foi Jorginho falando na zona mista. Olha o que ele disse. Acredito que nosso time fez o jogo que preparou. Criou as chances, tivemos oportunidades, mas não conseguimos concluir em gol. Mas acreditamos que foi um bom jogo no ponto de vista tático. Em alguns contra-ataques, no momento de transição, podíamos tomar uma decisão melhor, fazer o nosso time compor na parte ofensiva do campo, para não permitir que eles corressem e crescessem novamente. Alguns pequenos detalhes que poderiam ter sido melhores. Talvez a gente até merecesse ganhar hoje. Você acha que mereceu? Eu não acho. De verdade. Com o que jogou ontem não mereceu, não. E com relação aos erros que ele aponta, sinceramente, para mim é um só. O nhen-nhen-nhen, o toque lateral e a falta de objetividade. Isso tem castigado o Flamengo por não conseguir resultados. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Mengão empatou em 0-0 com o Cruzeiro no Maracanã, manteve a liderança do campeonato, mas a vantagem pode cair para o Palmeiras, que ainda tem um jogo a menos. O Flamengo foi a campo sem o Pedro e sem o Bruno Henrique, começando com Plata e Samuel Lino no ataque. O time até criou chances, mas não conseguiu balançar as redes. O Cruzeiro também chegou, então foi aquele jogo aberto, mas sem gols. Depois da partida, galera, o técnico Felipe Luiz disse que o empate era um resultado normal, já que o confronto tratava-se ali de líder e vice-líder. Ele também falou sobre o porquê não utilizou um centroavante desde o início da partida. A resposta? A de sempre: plano de jogo. Perguntaram ao Felipe sobre a queda no rendimento de Samuel Lino e ele respondeu que o jogador sentiu a maratona de jogos. Reforçou também que todo jogador sempre oscila. Bom, vamos ver se ele consegue recuperar esse brilho, né? Porque a gente sabe muito bem o talento que o Samuel Lino tem, né, galera? Também questionaram o Felipe Luiz sobre as poucas finalizações, sobre não chutar a gol. O Felipe admitiu que pede para os jogadores mais chutes, mas disse que a decisão é sempre do jogador em campo, que depende muito das características individuais. Ou seja, eu peço, mas eles não fazem e tá tudo bem. Eu não vi ninguém perguntando ao Felipe sobre o fato de ele ter tirado os 2 meio-campistas que municiam os atacantes e ter colocado o Pedro,
Ninguém perguntou isso para ele na coletiva, galera. A única coisa que ele disse relacionado a isso foi que tirou o Arrascaeta e o Carrascal porque sentiu que os dois estavam cansados devido à intensidade do jogo e colocou o Pedro porque acreditava que por onde o Flamengo estava entrando, o Pedro poderia chegar para finalizar dentro da área. Só que aí fica aquela pergunta, tá, mas aí o ataque ficou sem criação? Como que o Pedro vai finalizar? Estranho, né? No fim das contas, galera, ficou aquele gosto amargo. Era a chance que o Flamengo tinha de disparar na liderança, mas não deu. Agora é virar a chave e pensar no próximo jogo, que também promete ser pedreira. Com o técnico anterior, a desculpa era: a ciência fala quando o jogador está apto ou não a jogar. Até o Marcos Braz usava a cada 10 palavras a ciência explica. E isso durou enquanto o Tite era nosso treinador. Acho que todo mundo se lembra disso. Há pouco tempo atrás, o Felipe Luiz entendeu como Arrascaeta estando sobrecarregado fisicamente, por isso ele poupava o jogador. Se está vendo que o Samuel Lino está atravessando a mesma situação, deixa outro jogar. Poupa o cara. Ontem ele saiu vaiado de campo. Acho desnecessário se ele não está correspondendo devido a desgaste, como o próprio Felipe mencionou. Não justifica. Queimar um jogador tão novo assim no Flamengo não precisa disso, né? Não justifica. E seguindo com as notícias, quem estava felizaço e até fez uma grande atuação frente ao Flamengo ontem foi o goleiro Cássio. Sem dúvida nenhuma, um dos responsáveis pelo 0-0 junto com o Rossi. Alguém questiona isso? Não, né? Ele falou o seguinte: eu acho que saio feliz com o resultado. Se você for pegar o Campeonato Brasileiro, quantos times conseguiram fazer 4 pontos contra o Flamengo? Questionou o goleiro ao lembrar que o Clube Mineiro venceu o Flamengo no primeiro turno. Um time muito difícil, muito competitivo, que vai brigar até o final. A gente veio aqui e lutou. Um jogo de confronto lá na frente. E a gente consegue fazer um jogo grande. Com a luta, dedicação e empenho. Saio feliz. Acho que não tem nem o que falar sobre isso. Ele tá certo. Claro. Tá certíssimo. Bom, galera, depois desse empate entre Flamengo e Cruzeiro, o zagueiro Léo Ortiz não segurou e desabafou sobre a arbitragem de Ramon Abate Abel. Nós vamos falar do que ele disse e dessa polêmica que parece não ter fim no futebol brasileiro. O jogo foi truncado, cheio de faltas e paralisações. Parecia até o Daronco, hein? E isso irritou os jogadores, galera, dos dois lados. O Ortiz destacou principalmente a falta de critério da arbitragem, que muda muito de um juiz para o outro. Segundo ele, é chato ter que falar sempre de arbitragem, mas incomoda muito essa diferença de critérios. O Léo disse assim: a mudança de critério é o mais prejudicial. Isso incomoda, a gente sai muito incomodado com isso. O Ortiz também criticou a forma como o árbitro picotou a partida. O juiz marcava falta o tempo todo, não deixava o jogo rolar e isso deixou os jogadores pilhados. Inclusive, o próprio Cruzeiro também reclamou disso, tá? Como o Ortiz disse, quando você incomoda as duas equipes pela maneira que apita, é sempre complicado. E convenhamos, né, galera? A arbitragem no Brasil é um problema já antigo. Cada jogo é uma regra diferente, cada árbitro interpreta de um jeito. O Léo Ortiz até ponderou, dizendo que sabe que cada árbitro tem a sua característica, mas que ele pediu uma padronização. E nisso ele tem razão. Como que um jogador vai saber o que ele pode ou não fazer se cada jogo o critério é diferente? Se cada árbitro pensa de uma maneira diferente? Complicado, né? Enfim, é mais uma vez que a arbitragem vira assunto depois de um jogo tão decisivo como era o de ontem. O Flamengo perdeu chances de abrir vantagem, como nós falamos. O Cruzeiro também reclamou e no fim ninguém saiu satisfeito. Pelo menos com a arbitragem, pelo que podemos ver do Cássio, né? Fica claro que cada árbitro dentro do Brasil defende os seus próprios interesses ou a sua mediocridade. Porque quando o Abate Abel deu 4 cartões em 20 minutos de jogo, ele quis puxar a partida para a mão dele. E depois, a falta de competência fez com que ele simplesmente ignorasse muitos lances na partida. Querem um exemplo?
Quando o Caio Jorge tomou o primeiro cartão amarelo, aliás, único, ele basicamente grudou no pescoço do Bruno Henrique, que saiu arrastando ele. Só que um tempo antes, ele já havia feito uma falta que merecia o cartão amarelo, que não foi dado. Ou seja, era um jogador também para ter sido expulso na partida. Só que foi falta em cima de quem? Carrascal. Carrascal, não existe esse jogador dentro de campo pro Ramon Abate Abel. Que ficou muito claro que Carrascal vai ter uma pedra no caminho dele dentro do Brasil. Não tem jeito. O que aconteceu ontem, sacanagem. Continuando com as notícias, o nosso próximo adversário é o Bahia. E eu fiz questão de trazer isso para vocês, galera, porque, sinceramente, a situação dos caras é definida como pindaíba. Querem entender o porquê? Depois da derrota para o Botafogo, olha como ficou os caras. Santiago Arias, Luciano Juba, Rodrigo Nestor e Gabriel Xavier. Esses jogadores tomaram o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo. E também o Matheus Sanabria, que foi expulso. Só aí já deu 5, né? Olha o DM dos caras. João Paulo, Canu, Davi Duarte, Eric, Caio Alexandre, Eric Pulga e Juan Pablo. Caramba! É assim que o Bahia vai entrar em campo na próxima partida frente ao Flamengo. Rogério Ceni avaliou o cenário dele. Competir de igual para igual com o Flamengo é difícil para todo mundo. A partir de amanhã, vamos quebrar a cabeça para montar a equipe. Temos área fora, Gilberto voltando, temos 2 laterais esquerdos, além do Juba, vamos ter que fazer escolhas. Esse vai ter que escolher realmente e muito. É um jogo que a gente já está percebendo pelo montante de jogadores do Bahia que estão fora, que o Flamengo vai pegar um time totalmente desmontado em campo. Pô, Flamengo, vamos pra cima buscar esses 3 pontos, né? A gente sabe, já viveu uma situação muito parecida com a que o Rogério Ceni tá vivendo lá, né? Realmente é complicado. Vamos ver, mas me dá medo situações assim, porque os caras entram com uma vontade danada. Também não gosto. E o Flamengo nessa moleza que tá, pelo amor de Deus. É brincadeira, galera, é gente demais, não é não? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente sexta-feira a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.